Você saberia dizer que lugar é esse? Esse é o Museu do Amanhã, que foi construído na zona portuária do Rio de Janeiro entre os anos de 2010 e 2015. E quando olhamos a arquitetura desse prédio, você diria que este lugar é um museu? Sim, esse lugar é um museu de ciências aplicadas, que explora as oportunidades e desafios que a humanidade terá de enfrentar nas próximas décadas. E você, já visitou lugares como esse? Você já ouviu falar em museu? Já visitou algum? Saberia dizer por que os museus existem? Existem muitos museus espalhados pelo mundo e também pelo Brasil. São muitos mesmo. Como tudo que estudamos até aqui, o museu também tem história. Um dos museus mais famosos do mundo, com diversas obras de artes e objetos, é o Museu de Louvre, na França. Ele foi inaugurado em 1793 e tem quase 38 mil objetos que contam a história do mundo, desde a pré-história até o século XXI. O Brasil também tem muitos museus. Uns são mais antigos, com objetos e obras de arte, e outros são mais novos, com obras interativas, como é o caso do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, que você viu no início desse vídeo. Olha ele aí. O Museu Afro-Brasileiro, situado na cidade de São Paulo. Agora que você conheceu alguns museus, você já deve imaginar qual é a importância deles para as pessoas, não é mesmo? Os seres humanos sempre buscam preservar a sua história e a sua memória. Isso acontece em todas as populações, em todos os lugares do planeta. Eles contam a nossa história e a história da humanidade. Agora vamos falar de outro ambiente cultural que não está no museu. Ou você achou que é só em museus que encontramos arte e cultura? Vamos falar da cultura mais deliciosa que existe, a nossa comida. Cada região tem a sua comida típica. No norte, por exemplo, o bolo de aipim, o pé de moleque. Em Minas, o pãozinho de queijo. A cuca, que veio lá do sul, uma receita alemã, mas com sabor bem brasileiro. Essas comidas típicas também fazem parte da nossa cultura. Você já viu que a cultura está em toda parte, não é mesmo? Isso significa que está em todos os lugares, por isso ela está nas ruas também. Uma das expressões culturais de rua são as danças urbanas. Os nomes destas danças são muito conhecidos em língua inglesa, pois as danças urbanas nascem nas ruas dos Estados Unidos e se espalham pelo mundo. Em muitas regiões do Brasil, elas são bastante populares. As pessoas se encontram nas ruas para aprender os movimentos e dançar. Existem até campeonatos dessas danças urbanas. Outra importante expressão da cultura de rua brasileira é o grafite. Ele surgiu das manifestações pintadas nos muros e paredes das cidades. Influenciadas pelas culturas de diferentes lugares do mundo, essas manifestações ganharam diferentes técnicas e cores, mas a expressão continua bem brasileira. Hoje, o país possui muitos artistas reconhecidos mundialmente por seus grafites. Os grafites são muito importantes, pois eles podem trazer muitas mensagens.